Eu sou Zé Geraldo, deputado federal do PT do estado do Pará, estou no meu quarto mandato, tenho 54 anos. A gente queria saber o que você acha sobre o transporte público na cidade de Brasília no plano piloto. Então, não só o que eu acho, mas pelas reclamações que eu tenho ouvido, né, e tenho percebido, nós temos um transporte público muito ruim em Brasília. Por considerar a capital desse país, né, por considerar que aqui nós temos a cidade satélite e que essas pessoas também, na sua maioria, vêm trabalhar, né, no plano piloto, e temos uma rede de metrô muito pequena ainda, e mais recentemente os governos, né, começaram a tomar a decisão de melhorar os ônibus, que eram todos velhos, né, começam a ter ônibus novos, mas acredito que nós precisamos baixar o preço da passagem, é uma passagem muito cara, né, e falta transporte, as pessoas demoram muito entre chegar no ponto de ônibus e conseguir entrar no ônibus. Então eu considero para Brasília precário o transporte coletivo. Você sabe me dizer um dado mais ou menos de quantas linhas de ônibus tem, quantas pessoas pegam e tal? Não, eu não tenho essas informações daqui, né? E a respeito sobre a contradição do plano piloto com a cidade satélite, em relação a transporte, moradia? A qualidade de vida. Então, na verdade, talvez os governantes, né, não imaginaram que essas cidades satélites foram crescendo tanto, né? Por que você acha que cresceu tanto? Como no Brasil nós temos uma urbanização numa alta velocidade, nós já temos hoje mais de 80% do povo brasileiro morando nas cidades, e em 2030 nós teremos 90%. Somente 10% estarão morando no campo. E Brasília é o centro. Aqui chegam pessoas de todos os estados do Brasil. Pessoas que vêm aqui para trabalhar 1 ano, 2 anos e não voltam mais para os seus estados. Então aqui todos os anos chega gente. E ao chegar, eles vão exatamente para a cidade satélite, porque lá o custo de vida é mais barato. Lá se consegue uma terrinha, lá se faz uma ocupação, lá se tem um aluguelzinho mais barato, enquanto que no plano piloto, aqui todo mundo é muito caro. Então, eu ainda acho que nós temos uma tendência da cidade satélite ainda crescer mais, né? Porque é uma cidade que proporciona alguns empregos, que proporciona serviço de educação, de saúde, e as pessoas têm uma ilusão de que deixando o interior, vindo para a cidade, eles vão ter uma vida melhor, né? E eu não concordo com isso. Mas você não acha que as pessoas que vieram morar em Brasília não buscavam essa vida melhor, por ser uma cidade planejada, onde supostamente teria qualidade de vida pensando em todo mundo? Não, muitas vezes as pessoas quando vêm, eles nem entendem muito de cidade, né? Quem tem que discutir o planejamento da cidade são os governantes. Mas as cidades, elas são planejadas até um determinado momento. Depois, os próprios governos perdem o planejamento. O crescimento é tão rápido, né? Como aconteceu em toda a cidade do Brasil. Aí as áreas vão sendo ocupadas e depois os governos vão atrás, 10, 20, 30 anos depois, para fazer saneamento. Isso é que gerou, por exemplo, o déficit habitacional no Brasil, que começa a ser corrigido com a criação do programa Minha Casa Minha Vida a partir do governo Lula. São milhões de habitação, né? Nesse mandato administrativo agora, são mais de 3 milhões de habitações a serem construídas de forma subsidiada, mais os financiamentos dos bancos da Caixa Econômica Federal, para que as pessoas possam comprar também o seu imóvel. Então, para você ter uma ideia que o crescimento foi desenfreado, né? Isso tudo também por quê? Porque nos últimos 50 anos, ou nos últimos 100 anos, nós não tivemos uma reforma agrária no Brasil. Como o campo é muito desconfortável, as pessoas procuram a cidade. Se há 50 anos atrás nós tivéssemos feito uma reforma agrária no Brasil e tivesse estrada, escola, saúde, apoio à produção, com certeza o crescimento da cidade do Brasil seria menor. E sobre o fato de Brasília ter sido planejada, só que não ter um transporte público acessível para todo mundo, por conta do preço e ser muito poucas linhas e tal? É como eu estou dizendo para vocês, Brasília foi planejada, mas não para essa dimensão de habitantes, né? Se você for hoje em Havana, que é uma capital com mais de 3 milhões de habitantes, eu estive agora recentemente em Cuba, você não tem uma cidade congestionada, você não tem muito trânsito. Mas por quê? Porque lá as pessoas não podem comprar muito carro, não podem comprar muita moto, e o transporte coletivo lá é subsidiado.
A pessoa gasta uma parcela muito pequena do seu salário, que também é pequeno, para pagar transporte. Aqui no Brasil, há uma possibilidade, há um financiamento para você comprar o transporte de quatro rodas, de duas rodas, moto, carro, né? De forma muito facilitada, de forma que o cidadão, de repente, eu vou comprar um carro. E você compra um carro e vai botando o carro na cidade. E as cidades não foram planejadas para ter esse monte de carro. Aí vem o congestionamento, certo? Então eu acho que também o consumo, a melhoria de vida das pessoas acaba incentivando e acabam criando problemas graves nos trânsitos. E quando a cidade não foi planejada, ainda pior. Tá, e a sua opinião sobre o fato do Lúcio Costa ter planejado Brasília em relação às quadras, onde tudo seria autossuficiente? Não, eu acho que o planejamento sobre as quadras da cidade, se não é perfeito, mas é um bom planejamento, certo? E eu acho que o que não foi melhor planejado foi a expansão, porque também cada governo tem que fazer a sua parte. Você tem um governo que planeja uma cidade, aí passam 50 anos, você não tem mais planejamento. Foi um pouco que aconteceu com o Brasil, né? Nós tivemos aí 20, 30 anos sem um planejamento na distribuição da economia. Tanto é que ainda nós somos uma das economias que mais concentra a renda na mão de poucos. Então agora que se começa a pensar uma distribuição de renda, um planejamento de tirar, por exemplo, o parque industrial, que hoje está muito edificado em São Paulo, Minas Gerais, né, ali no Sudeste, e jogar isso para o Nordeste, jogar isso para o Norte, para a gente poder também distensionar, para a gente poder fazer com que as outras regiões, né, tenham condições de geração de emprego, porque já está saturado. Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, você percebe que já não tem mais nem como gerenciar, né, alguns conflitos. Por quê? Porque nesses últimos 100, 200 anos, tudo foi investido ali e deixaram as demais regiões do Brasil sem investimento. Agora que nós estamos, por exemplo, pensando em concluir uma transposição do Rio São Francisco, que já era dito por Dom Pedro I. Quer dizer, quase 500 anos depois. Obras que poderiam ter sido feitas há 100 anos atrás. Né? Tá bom, então, obrigado. Obrigado. Muito bem?